Olá, Edilene, tudo bem? Como vai? Fala, Marcinha. Oi, Marcinha. Boa noite. Um abraço a todos vocês. Ai, ai. Já foi boa. Já entrou? Já mandei o convite para você, Matar. Oi, Matar. Oi, Hernani, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Então tá bom. Mais uma vez, queremos agradecer em nome da Esperança a oportunidade de estar com você aqui. Eu que agradeço. É uma Que bom. alegria. Uma É bom, alegria né? estar com vocês. Nós estamos aprendendo a fazer isso e parece que de uma certa maneira, como você disse numa reunião nossa, isso nos conforta, né? Quando a gente não consegue nos ver e falar assim, né? Nós estamos exercitando o progresso. Pelo menos para mim. É verdade. É verdade. Não, para mim também. Tem hora que eu fico aqui fazendo a parte que tem que ser feita, né? Não dá para estar presente com as pessoas, mas é gostoso, a gente acaba se confortando, né? Sim, é verdade. É uma alegria. E é um desafio, um grande desafio. Um grande desafio, Madá, um grande desafio. Eu vejo pelas essas pessoas que ficam seguindo, por exemplo, que estão agora com a gente online, né? Tá assistindo ao vivo a gente, que nos acompanha. É tão gratificante ter o retorno deles, né? Que a gente É acaba verdade. recebendo. É verdade. Madá, eu vou fazer os recadinhos da casa, eu acho que nós já estamos já na Sim, hora de começar. E aí a gente volta para a gente poder dar início no nosso bate-papo, tá bom? tá certo. Então, a todos que estão nos vindo, muito obrigado pela presença. Contamos com vocês sempre. A Casa Esperança quer agradecer as doações que chegaram até a casa o último mês. Foram 129 cestas. Como sempre, a gente agradece as doações. Um particular nisso que a gente chega na hora, e de manhã, às 6 horas, e a gente vê aquele monte de gente na rua, aquela fila que faz a curva lá, a gente nem vê o fim, às vezes. Aí eu olho para a Marcinha, eu olho para o Cleito, né, para quem está lá nos ajudando, e a gente fala assim, nossa, e agora? Será que a gente tem cesta para todo mundo? E nos 3 últimos meses foi a conta. Terminou a fila, terminou a cesta. Então a gente agradece imensamente, primeiro a todos vocês e a Deus que sabe fazer as coisas certinho. Então a gente quer agradecer. A nossa campanha de arrecadação de alimentos continua. Como todos sabem, a gente está divulgando um vídeo que está falando sobre as festas das crianças que a casa fazia, e a gente está arrecadando caixinhas de bombom, para a gente poder entregar agora, no final do mês, junto com as cestas, junto com as mães. Então, cada mãe que for lá buscar a sua cesta vai levar uma caixinha de bombom, de chocolate, para os seus filhos. Então, a gente agradece mais uma vez essa oportunidade. Tá bom? A casa tem as redes sociais da casa, está funcionando. É só você acessar o YouTube, o Facebook, o Instagram, @esperancacotia. Lá você tem as palestras que estão sendo feitas agora, como também o telefone do WhatsApp, os contatos que você precisa ter, para que você possa fazer contato conosco. Também tem lá o atendimento fraterno, o telefone do atendimento fraterno. Se você estiver precisando conversar com alguém, esteja passando por um momento difícil, algum momento que você precisa desabafar ou conversar com alguém, tem um telefone lá, você manda uma mensagem no WhatsApp e alguém do Esperança vai entrar em contato com você. Tá bom? Só reforçando então. Então a gente está agradecendo mais uma vez e pedindo agora de novo as doações aí de uma caixinha de bombom para que a gente possa alegrar as crianças. Porque todo ano a casa fazia uma festa dia 12, próximo ao Dia das Crianças, lá na casa mesmo. A gente levava um cirquinho itinerante, o cirquinho era montado dentro do salão de palestras, e lá a gente fazia festa com as crianças, entendeu? Então agora não dá por causa da pandemia. Então a gente pensou em doar uma caixinha de chocolate como símbolo dessa nossa união que temos com eles. Sim. Aí a gente agradece a doação de todos. Tá bom? Lembrando que o telefone do Esperança, para entrar em contato, o atendimento fraterno, 96598-1987. Tá bom? Madá, você quer fazer a prece inicial, a final? O que você quer fazer? Então, o que você falar, Hernani? O que você achar melhor.
Tá, você faz a prece agora inicial, então? Pra Faço, gente? faço Então, sim. tá bom. Tá. Então vamos dessa forma aquietar os nossos corações, mentalizar a figura meiga de Jesus e nos dirigir a Jesus mentalmente, colocando os nossos melhores sentimentos, dizendo a Ele: Mestre amigo, nos acompanhe nesse momento, nos auxilie para que possamos aprender, para que esse conhecimento possa mais uma vez nortear a nossa vida. Nos traga a sua paz, querido amigo, e nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Madá, então nosso Oi. tema hoje, do nosso bate-papo, é o Sim, luto na visão espírita, né? Eu, certo. eu queria, eu queria primeiro, para a gente começar, falar assim, o que é o luto, Madá? Como é que eu posso considerar um luto? É só quando eu Sim, perco alguém querido? Ou tem outros tipos de luto que eu também vivo, que psicologicamente ou emocionalmente eu passo pelo mesmo sentimento? sim. O luto, Hernani, é uma palavra que significa tristeza profunda. E é uma tristeza profunda que nos atinge normalmente quando perdemos um ente querido. A maneira mais comum de falar estou de luto. Mas, na verdade, é um sentimento de tristeza profunda que vem com uma perda. Então, por exemplo, perdemos um emprego que gostamos muito e que dependemos dele. Naturalmente, essa tristeza, esse sentimento de tristeza vai permanecer. É, uma separação, um divórcio, sempre quando o objeto da perda for muito significativo, ou houver um apego maior a esse objeto, mais nós vamos sentir a perda e mais vai ser o sentimento de tristeza, tá? Então, não necessariamente ficamos em luto só quando perdemos um ente querido. Quando Entendi. essas perdas são significativas, normalmente nós sentimos o que se chama luto, tá? Entendi. E esse luto, Madá, ele pode ser expressado conosco, ou quem vive ele, sempre só por tristeza, ou eu acabo vivendo situações diferentes? Essa pergunta eu estou fazendo para depois eu fazer uma próxima para você. E como é que eu posso, dentro da visão espírita, trabalhar isso? Sim. O luto cada pessoa, o ser humano ele é único e a beleza de conviver e lidar com o ser humano está exatamente nesse ponto. Cada ser humano é um ser único. Aí nós já acrescentamos um pouquinho da pitadinha espírita, né? É um ser imortal em processo de evolução. Então, cada um de nós reage à sua maneira às situações da vida. Uns enfrentam com maior facilidade, outros não. Então, identificar esse processo de luto é delicado, porque ele tem vários nuances ou vários sintomas, vamos pôr os sintomas aí entre aspas. Mas ele vai de uma tristeza profunda ao sentimento de raiva, ao sentimento de culpa, ao cansaço extremo, estresse, uma fadiga, uma fraqueza, um sentimento de solidão. A necessidade da solidão também faz parte, que é o isolamento, preciso ficar em isolamento. Enfim, tem muitas manifestações. E para cada um de nós, ele vai se apresentar de uma tal forma. E ele também não tem um período certo. Olha, estou em luto, vai passar rápido. Porque às vezes, quando nós nos aproximamos de alguém que está vivendo um momento assim, é comum a gente tentar acalentar a pessoa e às vezes até baseado nas nossas próprias experiências,
A gente acha que vai acalentar, dando um motivo para a pessoa superar, fazer de conta que não está sentindo nada. Então, é aqueles tapinhas nas costas que a gente diz, isso passa logo, daqui a pouco está tudo bem, enfrenta isso, vai ficar bem. Então, o período é também individual. Individual. Período de luto. Ele pode chegar de 2 meses a 3 meses a 2 anos. E a necessidade de vivenciar esse luto, e o tipo de luto também é diferente. Então, por exemplo, o luto normal, ele pode ficar nesse período. O luto que naturalmente a pessoa está vivenciando, a tristeza profunda e todos esses sintomas, de 3 meses a 2 anos, e ela vai elaborar o voltar à rotina, o devagar, lentamente, e substituindo aquela perda, mesmo que por outras ações que deu consolo, que deu conforto. Não é só porque nós falamos, isso vai passar, te dou um tapinha, segura o choro, não vai chorar. Não, é necessário vivenciar esse processo. Quando ele passa 2 anos e não passou ainda, a pessoa não conseguiu se readaptar à rotina, não conseguiu elaborar todo esse processo, então ele já começa a ficar patológico. Aí é necessário o acompanhamento profissional, aí é necessário verificar o que está acontecendo nas questões daquela pessoa especificamente e todo o processo que ela está vivendo. Nós vivemos também um luto traumático, às vezes, que é o caso, por exemplo, de uma morte por suicídio, que aí vem outros fatores, que aí também acrescenta a vergonha de quem está vivendo o luto, por não ter compreendido, muita culpa por não ter acompanhado, enfim. Por uma morte violenta também, rápida, vem todo esse processo do luto traumático, que são questões delicadas, que é necessário acompanhar de perto. Tem o luto antecipatório, por exemplo, quando nós... Sofre com ansiedade, é isso? Não, quando nós descobrimos que existe uma doença incurável, que alguém está vivendo um momento que já é definido como necessita de cuidados paliativos, que provavelmente vai desencarnar, vamos usar essa palavra. E o que acontece? Sofremos por antecipação, já ficamos tristes, já elaboramos aquela perda, já começamos a entrar no processo do luto antes até mesmo de acontecer a perda, seja do que for. E naturalmente o que acontece? Esse processo, ele precisa ser vivenciado, porque a partir do momento que nós vivenciamos e elaboramos o retomar o conforto para sair dessa tristeza profunda, de todos esses momentos que oscila entre raiva, culpa, o sofrimento de isolamento, enfim, cada um vai manifestar do seu jeito. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos transformando também. Nós estamos sendo levados a nos olhar, a nos reorganizar intimamente, a nos conhecer. E tudo isso é aprendizado, mesmo que dolorido, mesmo que por causa da tristeza. E é preciso vivenciar. Não basta só a gente falar, não, está tudo bem e vamos pular. É claro que a visão que cada um tem do mundo, na sua cultura, principalmente na sua religião, vai atenuar essa tristeza ou vai agravar, entendeu? Entendi. E aí nós entramos no nosso tema, Hernani. Exatamente. O luto na visão espírita, entendeu? É que eu quis falar um pouquinho do luto, porque na nossa cultura...
não se tem o hábito de falar do morrer, de falar do processo de luto. Sim. Nós evitamos falar de morrer, de morte, fica algo como... para que falar disso, né? Tem tantas coisas alegres para falar. Mas E todos nós vamos passar, de certa maneira, por luto, né, Mata? Não tem como, é sim, não tem inevitável. como. Nós sabemos duas coisas na vida, já diz o popular, né? Que nós nascemos e que em algum momento, cada um a seu tempo, iremos naturalmente morrer. E Exatamente. dependendo da cultura que cada um de nós está inserido, dependendo do conhecimento que temos a respeito do morrer, cada um vai entender a sua maneira. A visão espírita, eu vou puxar aí, mais uma vez, a sardinha para o nosso lado, é Nada. maravilhosa. É maravilhosa. Por quê? Porque ela nos ampara nesse entendimento que são os princípios fundamentais da doutrina espírita. É o entendimento que a imortalidade da alma, para nós espírita, é uma realidade. O entendimento de que existe a comunicabilidade entre os dois planos, olha que maravilhoso. E a reencarnação. São três pontos fundamentais que dão um alicerce para cada um de nós poder atenuar essa tristeza profunda quando estamos vivenciando o luto por desencarne de um ente querido. É óbvio que a doutrina também nos consola quando vivenciamos as tristezas profundas por perdas de um modo geral na vida, porque ela também nos dá a base de que somos imortais e que tudo é transitório, nos dá a base de que no processo reencarnatório, cada um de nós escolhe na reencarnação atual o que precisa vivenciar. Então, se vivenciamos alguma perda, faz parte do nosso processo. E ela nos ampara, nos trazendo a imagem de Jesus, nos direcionando no sentido de acreditar num Deus que é Pai, que foi assim que Jesus nos ensinou. E um Deus que é Pai não vai nos maltratar, não vai nos deixar sofrer indevidamente, sem que exista uma missão naquele sofrimento. E esse consolo nos fortalece, nos deixa com menos apego, pelo menos na teoria. Já já eu chego na prática. Porque eu estou vendo sua carinha aí, Hernani. Na teoria. Eu tenho duas perguntas aqui. Bom, na verdade eu tinha 4 perguntas. 2 você já respondeu sem eu falar. Isso deve Tá ser bom. mediunidade. Eu E tem 2 que entendi. eu vou chegar nesse Tá ponto. bom. Esse processo todo, na visão espírita, é a crença de que a morte, para nós espíritas, ela não existe. Ela é uma passagem, onde deixamos o nosso corpo físico por necessidade naquele momento, porque não existe uma regra. Todos nós teremos um reencarne único e um desencarne único, obedecendo às leis universais, às leis de Deus. Então, se hoje estamos deixando a veste física, estamos deixando, mas somos imortais. Então, estamos passando para o mundo da erraticidade, da espiritualidade. Deixamos a matéria, o corpo grosseiro, e seguimos com o corpo mais etéreo, que denominamos corpo espiritual. E o ser imortal continua sempre. Essa visão é que, na verdade, traz o momento de justificar para nós que a tristeza não precisa ser do apego, não precisa ser de uma intensidade tal que chega a nos adoecer. Teoricamente, esse caminho é perfeito.
mas não significa que nós espíritas não vamos ter a saudade, a ausência, né, daquele objeto de amor, às vezes aquele objeto de adoração, a convivência, a saudade da convivência. O vazio, Então, o o vazio, né? vazio, o espaço vazio que aquele objeto de amor deixou. Seja um ente querido, seja, por exemplo, perder algo, enfim. Esse sentimento de tristeza, ele precisa ser parte da nossa vida também. Como é que vamos lidar com ele, é que o conhecimento espírita vai ajudar. Que nos dá base, né? Eu tenho uma experiência que eu sempre falo dela, é pessoal. Eu sei que nós não devemos falar de situações pessoais, mas eu sempre conto quando eu estou falando desse assunto, que foi no desencarne dos meus pais, especificamente da minha mãe. Porque da minha mãe foi mais rápido, ela não estava tão doente e, de repente, ela adoeceu e um mês depois ela desencarnou. E eu fiquei muito brava comigo, eu vivi um luto muito sofrido, porque eu ficava brava, porque eu ficava vivenciando a teoria e querendo que os meus sentimentos cumprissem exatamente o que eu entendia. Não, mas ela é imortal, e eu ficava... Então foi um conflito muito grande, porque eu precisei vivenciar na prática o que a minha teoria sozinha não justificava. Então, espírita pode chorar? Sim. Ou seja, Pode ou seja, sofrer? Madá, Sim. nós precisamos, às vezes, por mais que nós adquirimos o conhecimento, será, acho que até um processo natural, na prática, a gente vivenciar esse conhecimento. E aí eu acho que Exatamente. foi o que você passou, esse conflito. Bom, a teoria eu já tenho, eu já consigo falar disso, mas viver isso, agora eu preciso, ou seja, extrair da letra realmente a lição que está lá. Exatamente. E é esse o grande aprendizado. Mas é óbvio que quanto mais conhecimento e quanto mais a nossa fé trouxer uma religião que justifique a imortalidade, a reencarnação e traga o consolo da comunicabilidade entre os dois mundos, mais nós vamos nos sentir amparados, sustentados para vivenciar esse momento de luto. E é inevitável olhar para essa tristeza, Sim. porque fazer de conta que ela não existe é pior. Entender os sentimentos e até verbalizar o que eu estou sentindo. Que sentimento é esse? O que eu vou fazer com isso? Como eu posso me reorganizar, me transformar intimamente com esse conhecimento? E ter a humildade de, quando chegar num determinado ponto, perceber que estamos caminhando para um processo depressivo, porque sozinhos não estamos conseguindo, pedir ajuda. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Boa. Pedir ajuda na casa espírita, através do que você acabou de falar, do atendimento fraterno, um trabalho sério que vai nos escutar, que vai nos encaminhar, que vai nortear o nosso processo de elaborar esse luto. E quando sentir que o tempo passou e não conseguimos experimentar aquela situação e não estamos dando conta, sim, procurar um profissional que possa nos orientar. Porque aí já está patológico, aí já Sim. precisamos mesmo de ter ajuda profissional para elaborar esse processo. E é importante entender isso, né, Madá? Porque muitas das vezes só a ajuda do atendimento fraterno, da ajuda da casa espírita, não adianta. Tem que entrar com um processo também médico, patológico, para poder ajudar a Sim, seguir, né? sim, é muito importante e é um exercício de humildade fazer esse Sim, movimento de pedir ajuda. Eu preciso de ajuda, sozinho eu não estou conseguindo. E entender que a intensidade dessa dor, da perda, dessa tristeza profunda, ela vai ser de acordo com o lugar que nós colocamos o objeto da perda.
se é algo que é intenso demais, por exemplo, um emprego que eu tenha me dedicado a vida toda e tenho um apego muito grande por ele, o impacto vai ser muito profundo e Sim, provavelmente eu preciso de ajuda, não vou conseguir elaborar sozinho. sim. Ô, Madá, você falou duas coisas interessantes que eu vou depois comentar um negócio e vou Sim, te fazer outra pergunta. Então, se a gente tem o preparo, independente da religião, mas que ela nos direciona para um preparo teórico, como a gente estava falando até agora, e que nos dá a base, que nos sustentam da imortalidade, né, da reencarnação, do compromisso e da aceitação que nós vamos nos reencontrar um dia, e que a gente não morre, falar também um pouco mais no seio familiar, onde o luto, dizer que a gente tem luto por aqueles que nós amamos, no seio familiar, da questão do desencarne, da morte, isso ajuda a preparar, né? E a doutrina sim, espírita tem esses caminhos, né? Para a gente poder sim. estudar, ter a teoria da coisa, né? E aí, quando a gente está aqui, o nosso ente querido que vai embora, a gente vive o luto. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Madá, o espírito ou encarnado que desencarnou, do outro lado, também vive o luto? Ele também vive o sentimento de acordo com a individualidade dele. Alguns estão ainda tão ligados num apego tão grande, ou às vezes num desencarne muito rápido, que ele não teve ainda como compreender, pode ser que ele nem consiga elaborar esse desencarne. Pode ser que ele nem consiga elaborar que ele está ausente. Então, ele não vai ainda vivenciar o luto. Mas se ele tem consciência que ele está deixando ou entrando por um caminho espiritual que é o desencarne, sim, ele vai sentir a ausência dos entes queridos, mas cada situação é única. É único. Não tem como a gente mensurar, em se tratando das relações de ser humano a ser humano, não tem como mensurar. Tem situações exclusivas para cada pessoa. Mas se ele sente, e até se existe um apego muito intenso dos encarnados que ficam, a sintonia mental continua. Os laços que unem esse vínculo de afeto muito intenso, ou de apego, eu vou trocar afeto por apego, Apego, vai apego. fazer com que esses laços permaneçam e que vivenciem juntos essa separação. Então, Sim, o segredo é amar, mas compreender que cada um de nós é um ser imortal, em processo de evolução e único, filho de Deus, e um Deus amoroso, um Deus que nos acolhe e que nos faz evoluir. Então, todos os processos vividos de sofrimento, em que a vida nos chama para o enfrentamento da dificuldade, a busca de solução, a busca do preparo para superar a dor, é um aprendizado que a vida nos traz, e se nos traz, de acordo com o processo de reencarnação, é porque está no nosso projeto reencarnatório, é porque precisamos passar por essa experiência. E entendi. as religiões, elas estão aí cumprindo cada uma o seu papel, todas elas se religam à criatura com o Criador, se traz uma bênção de fé, faz essa fé ser produtiva, faz essa fé ser voltada ao amor, à instrução no sentido de cada um estar elaborando o seu próprio aprendizado de vida. A religião está cumprindo o seu papel. Eu Sim. brinquei puxar para a doutrina espírita porque é o nosso tema, luto na visão espírita. Espírito. Mas quanto mais a religião instruir e usar ferramentas que traga o amor de Deus para a criatura, mais ela vai fortalecer essa criatura em qualquer momento de dificuldade. E o luto, o momento de perda,
seja ela qual for, é um momento de muito aprendizado e também muita dor. Então, nesse sentido, as religiões estão embasando, né, com o seu conhecimento, Sim, um mesmo. alívio para essa dor e direcionando. O mais importante é o que você falou, Hernani. Abrir espaço na nossa família, no Evangelho no Lar, e não deixar a morte como sendo um assunto que não pode ser dito, porque atrai coisas ruins, né? Não, é Não, preciso falar a respeito, é preciso ampliar todas as possibilidades de cada vez mais ter conhecimento suficiente para lidar com situações assim. E também para nos preparar intimamente, porque as perdas na vida são inevitáveis. sim, Faz parte do processo evolutivo. sim. E nós não sabemos em que momento cada um de nós pode estar nessa lista de. Eu costumo, eu costumo falar que é o seguinte, abre a portinha no céu e fala, senha 14, aí você vai pegar, sou eu. E aí não tem como fazer mais nada. Ô, Madá, é interessante, eu escrevi aqui, ó, a dor do luto, ela é maior quando eu tenho muito apego e não tenho tanto conhecimento da vida futura, já falando da Sim, doutrina espírita. Quando eu tenho a dor do luto sem o apego e o conhecimento da doutrina espírita, eu consigo, não que eu não vá passar pela dificuldade, sim, mas eu consigo nortear ou ter um norte diferente daquilo que eu sim, não. Porque sim, muitas pessoas que não têm o conhecimento, e aí eu lembrei de Emmanuel que fala, todos os dias chegam aqui mendigos de luz, aqueles que não têm, é disso que ele se refere, sem o uhum, conhecimento dessa doutrina, né? Porque, na verdade, quando eu falei da questão de falar da morte, muitas pessoas, que nem você fala, pô, parece que é um tabu, né, Madá? Mas, na verdade, é necessário falar disso, porque a morte, na sim, verdade, é considerada como também a vida. Porque eu vou falar da vida. Se eu sou imortal, olha, a vida continua, né? Meus filhos, a minha esposa, meus pais, vamos falar um pouquinho disso? Estamos preparados para entender isso? Que são separações momentâneas que nós vamos sim, ter, mas que nós vamos estar continuando com você. Né? A doutrina espírita vem falar disso, a comunicação de lá para cá, como é que a gente pode sentir que aquele ente querido foi, mas que ele continua presente, sim, sentindo sim, o nosso amor, a nossa saudade, aquela saudade saudável, se eu posso dizer assim, sim, mas que ainda continua. Então, eu acho é, que o fundamental é sempre falar da vida, e que da vida faz parte de momentos de separação e de reencontro, que sim, denominamos morte, não é isso? que denominamos morte. E quando ela chega, não tem como não sofrer. E aí é preciso Sim, elaborar esse processo. É para sim, isso que todas as culturas têm simbolicamente os seus funerais, sim, é o momento de dar um espaço para que você receba o consolo, o carinho dos familiares, dos amigos, sim, para o desencarnado também. É o momento que nós vamos elaborar as preces, é o momento que nós vamos emitir pensamentos de gratidão, gratidão por tudo de bom de que ele foi, situações boas, exatamente. boas. Então, esse processo vai sendo elaborado. E Eu, mesmo quando, por exemplo, agora, em algumas situações que não se está tendo um espaço grande para esse funeral, para esse velório, guardar no coração e fazer mentalmente, a família manter assim, tomar conta do que esse ente deixou. Então, nada de falar, já morreu mesmo, acabou. Não, guarda aquele não, tempo, elabora-se um processo, deixa que a rotina e o tempo, o Senhor tempo, vá fazendo esse processo acontecer, para que no momento certo aconteça o desapego dos pertences daquela pessoa. sim, Pode para o espírita necessariamente faz o caminho de fazer a doação de tudo ou de guardar as lembranças. Cada um vai fazer a sua maneira, cada família vai ter o seu jeito de elaborar, mas é sim, preciso deixar que o tempo e a rotina e o respeito por todo esse processo aconteça devagar,
cada coisa no seu momento, com muita No seu tempo. reflexão, com muita oração e com muito cuidado, para que exista o carinho tão importante para quem está vivendo o luto e para quem também está no mundo espiritual, recebendo as emanações desse processo. Desse processo. Eu lembro de uma história que você me contou, que aí você falou, Hernani, existe uma coisa nesse processo que chama também o testemunho, né, madame? Ah, é verdade. Que você foi no velório de uma Isso amiga, mesmo. Ah, você tem né? boa memória, hein, Nani? Tem boa memória. E É, que ela estava lá firme e forte, né? E que você, para sim. chegar lá, você já se emocionou. Eu Natural, fui, puxa, eu fui, eu fui como no, mãe, eu fui né? no velório Conta de essa uma história para amiga. nós aí, madame. Eu fui no velório de uma amiga que havia desencarnado o filho dela, velório de uma amiga, não. Fui no velório do filho de uma amiga e ela estava como mãe lá ao lado. E eu fiquei tão. Eu sofri com antecipação, né? Porque eu ficava pensando, elaborando mentalmente. Essa amiga também é espírita, e eu fui pensando como é que eu vou chegar perto dela, porque a mim também. Toda mãe, eu acho que nesse momento, todo Sim, pai também. E eu fui elaborando como eu ia fazer, como eu ia falar, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Eu não conseguia mensurar o que eu ia fazer. E quando eu cheguei, havia uma filazinha para chegar perto da mãe, e eu entrei na fila e pensando, meu Deus, né? E quando eu cheguei, eu acho que eu devia estar tão sem consolo que ela simplesmente me abraçou e me disse: Emma, como você diz, chegou a hora do meu testemunho. Eu não tenho noção desse testemunho, porque é uma dor que nem nome tem, deve ser muito profunda. sim. Mas, assim, ela estava tão Bem, certa de que o testemunho dela era aquele. Então, porque todo o processo que ela estava elaborando, que é único e que não tem como fazer esse momento, ultrapassar esse momento, porque cada situação é única. E sim, nós só podemos nos fortalecer na base doutrinária, nos três sim. fundamentos básicos: imortalidade da alma, comunicabilidade entre os Comunicação e a deuses e a reencarnação. reencarnação. Porque Sim. esse vai nos fortalecer. E E se acreditar você... num Deus soberanamente bom e Muito bom, justo. Ju. Se você pegar esses três itens, né, essas três coisas que você falou, imortalidade, comunicação e a reencarnação, nós celebramos a vida. É a Sim, vida, é a vida. Prova que é a sempre está a vida. vida, né? Então, acho Sim. que para a gente poder encerrar, Madá, não por acaso, eu parei para ver um poema de Maria Dolores intitulado Vida. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está querendo deixar o fundamento dessa mensagem de hoje. Olha, todo luto é o necessário, nós vamos passar por isso, mas a vida existe, ela continua, e todos aqueles que se foram, vivem, estão vivos, e sentem as nossas angústias, as nossas felicidades. Então, se a gente pudesse deixar alguma coisa, olha, celebre sempre a vida. Por incrível que pareça, se a gente for falar do dia da morte, eu posso entrar com um assunto e falar assim, olha, vamos falar da vida? Que vida? A vida espiritual, a vida eterna, que nós fazemos parte e que não tem jeito, nós vamos estar lá um dia. Então, eu acho que esse é o recado, né? É Sim. inevitável a dor, o sofrimento pode ser até que opcional, como dizem, mas se levar a vida e acreditar que todos aqueles que já voltaram para casa continuam vivos. E se lembrar de que no processo encarnatório, ora nós estamos aqui no mundo físico, ora nós estamos lá. E, E constantemente nascendo, renascendo, tornando a nascer para evoluir sempre. Esse é o sempre, processo. exatamente. Eu posso ler o poema? Aí a gente encerra com a Sim, nossa... claro. Então, o poema é intitulado Vida. Fala assim, ó. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabes entendê-las. Compreendo o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas,
quais picadas de espinhos agressores, fita o verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante as forças das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio enxaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se chora sem apoio e caminha sem paz, não te queixes do mundo, serve, ama, espera e vencerás. Ah, vida, toda vida é luz eterna, escândalo, amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor, em qualquer parte, é uma bênção de Deus. Que lindo, né? Lindo, maravilhoso. E para falar que nós estamos na mesma sintonia, a frase que eu escolhi para fechar é exatamente uma frase do Chico, né, Francisco Cândido Xavier, e ele diz assim: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Ah, que bom. Gostoso, Nossa né? sintonia, falamos da vida. Da vida, exatamente. É interessante isso. Bom, vou fazer a prece final e aí a gente volta a falar. Pode ser? Pode ser. Então vamos pedindo a todos aqueles que coloquem um copinho de água, uma garrafinha de água, onde vocês estão, na mesa, que fechem seus olhos, que possam agora respirar calmamente, trazendo aquela sensação dos nossos corações de gratidão, de alegria, de ansiedade, se for o caso, de dor. E imaginamos a figura do nosso Mestre amado Jesus, com teus braços fraternos, a nos envolver de luz. Entregamos a Ele os nossos melhores sentimentos, ou aqueles que nos apertam, dizendo a Ele: Senhor, a Ti eu entrego tudo que tenho, na confiança de dias melhores, na confiança de que guarda em Teus braços os entes queridos que já partiram. Nos ajude, Senhor, a nos entender a vida, a viver a vida, a poder estar contigo na vida, que a nossa vida seja realmente uma vida. Que possamos, Senhor Jesus, ter gratidão pelos dias e aprender que os momentos difíceis de dor que vivemos são apenas ensinamentos que nos fortalecem para que um dia possamos viver a verdadeira vida. Ó, Mestre amado, consola aqueles que ainda não compreendem e que só sofrem sem a luz da esperança, como se tivessem perdido a própria vida. Ó Senhor, gratidão pela oportunidade de hoje e aconchegue todos nós em nossos lares. Que possamos ter uma noite tranquila, que possamos estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Madá, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi É muito bom. uma oportunidade de rever você e estar com essa casa aí tão maravilhosa. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Amadá. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Quem não assistiu agora, depois que tiver disponível, compartilhe. Eu acho que é muito legal a gente poder fazer isso, porque depois que você compartilha, se chegar para uma pessoa que precisa, se a gente conseguir salvar um coração, já está de bom tamanho, né, Amadá? Consolar um coração, eu acho muito bom. Tá? Tá bom. Obrigado. Tchau. Um beijo no seu coração. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau a pessoal. todos. Tchau.